Aleluia. Glória a Deus, amados irmãos. Que bom saber que estão aí, conectados. Alguns chegarão mais tarde, outros já estão aí. Deixa-me ajustar isto e já vamos falar de lo que verdadeiramente importa. Amém? Que é a palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra hoje poderosa para a sua igreja, amém? Ele ha venido falando, ha venido ministrando nosso coração e nós outros estamos pendientes de lo que Deus vem ministrando, amém? Um momento e já vou. Glória a Deus, amados irmãos. Bendições a todos. E nessa manhã, uma vez mais, o Senhor nos permite estar aqui para ministrar sua palavra, para dar a conhecer o que Deus ha decidido falar, ha decidido ministrar a nossos corações. Põe bastante atenção em lo que Deus nos vai dizer nessa manhã, porque Ele me ha venido inquietando muito, me ha inquietado muito o Senhor com esta palavra, com essas ministrações que hemos tenido de domingo acá. Essas lives han sido algo tremendo em que Deus nos vem hablando muito forte, muito forte. Eu vejo Deus como que nos suavizando o mensagem, porque Deus, Ele habla suave com amor, também exorta com amor, Ele é Deus de amor, verdade? Pero quando tem que falar forte, Ele também habla forte, amém? E penso que nesse tempo é o que o Senhor ha venido fazendo, hablando forte à igreja. Nesse momento de pandemia, de confinamento, verdade, de distanciamento social, em muitos lugares as igrejas estão cerradas, alguns ocupam o templo apenas com meia docena de pessoas, fazem suas lives, outros fazem de sua mesma casa, que é o caso meu. Aqui estou em minha casa, venho fazendo essas lives desde casa. E han sido tempos tremendos em que Deus vem falando muito forte. E Deus, através de minha persona, irmãos, entendo que Deus ha venido usando outras pessoas também em o mesmo propósito, em o mesmo tema. Pero comigo, desde que se começou esta coisa de quarentena, eu não me he visto predicando outra coisa, senão o tema da igreja. Os irmãos podem acompanhar todas as lives que hemos estado fazendo, estão todas no canal de YouTube, verdade? Aí mesmo no Face você pode rever. E o tema não ha sido outro, o tema ha sido a igreja, o comportamento da igreja em esses tempos. Como a igreja venia se preparando, se é que havia uma preparação prévia para um momento como este, que nadie esperava, que nadie creia que pudesse suceder, pero aí estamos vivendo algo inusitado, verdade? E que nos ha tocado profundamente. E Deus ha aproveitado esse momento para falar forte, falar duro muitas vezes à igreja. Estamos em la série, já vamos por la 10ª, verdade? Visão aberta em tempo de portas cerradas, amém? E dentro desta série, o Senhor nos ubica hoje em uma palavra que habla do velo, amém? Você seguramente has visto o título, aí habla do velo puesto, e disso vamos falar nesta manhã. Aproveite esse momento e comparte esse vídeo, ponga aí compartilhar, amém?
para que outras pessoas possam conectar-se e ver o que Deus está falando nesta manhã, amém? Então se habla de o velo. O que é o velo, irmão? Que velo vamos falar? A Bíblia habla de mais de um velo, de vários velos, digamos assim, verdade? Pero vamos tratar de um específico e um outro. Vamos aí, bueno, 2 velos, de 3 velos, talvez, não sei. Pero vamos entrar no tema. O velo, o que é o velo? O velo é o significado e a função de um velo é ocultar algo, é separar algo, verdade? Você habla de separação e é representado através de uma cortina, digamos assim, verdade? Pero tem aquele velo que as mulheres utilizam as mulheres orientais utilizavam aquele velo que tapava o rosto, apareciam apenas os olhos. A cultura muçulmana, por questões religiosas, utilizam esse velo. Mas esse velo não é algo novo e nem é invenção de muçulmanos. Já há muitos anos, milênios de anos atrás, se utilizava o velo. E não somente as mulheres utilizavam o velo, que era mais importante isso. Que homens também, alguns sacerdotes utilizavam o velo, alguns viajeros que andavam nos desertos, em seus viagens, utilizavam o velo, evidentemente como um signo de proteção, verdade? Pero o velo era isso, ocultava, separava, pero também traía proteção, também nesse sentido, amém? Então, o que me chama a atenção, se vamos falar do velo no sentido de lo que vai cobrindo o rosto, verdade? Vamos falar de quando habla a Bíblia em Gênesis capítulo 24, quando o servo de Abraão, verdade? Vai buscar uma novia para seu filho Isaac. E vemos aqui, o que diz aqui, irmão? Diz assim, o velo, vou apenas traduzir o que já havia dito mais ou menos. Era uma prenda de vestir das mulheres orientais e alguns cobriam o corpo inteiro. Havia velos que cobriam o corpo inteiro, que se chamavam manto, verdade? As mulheres utilizavam para ocultar-se das miradas de los hombres. É decir, que se utilizavam para esconder-se, para ocultar-se da mirada de los hombres, pero se deixavam ver para seus maridos e a sua parentela mais próximas, verdade? Mais próximo. Pero era uma desgraça encontrar ou surpreender-se uma mulher na calle sem o velo em naquele entonces, amém? Ou, quizá, que alguém utilizara para levantar o velo dessa mulher, verdade? Com uma atitude violenta, isso seria algo tremendo. Então, em Gênesis capítulo 24, vemos o versículo 65, se você quer acompanhar-me na palavra, Gênesis 24, versículo 65. Disse que o servo Eliezer, verdade, servo de Abraão, encontra a Rebeca e, bueno, entra em contato com a família, entende que ela é a mulher indicada para o filho de seu siervo, para o filho de seu senhor, evidentemente. Então se disse ao versículo 62, e venia Isaac del poço del viviente que me vê, porque ele habitava no Negev, e havia salido Isaac a meditar ao campo, à la hora de la tarde, e alçando seus olhos mirou, e aqui los camelos que veniam. Rebeca também alçou seus olhos e viu Isaac, e descendeu do camelo, porque havia perguntado ao criado, quem é esse varão que viene por el campo hacia nosotros? E o criado havia respondido, este es mi senhor. Ele então tomou o velo e se cobriu. Amém? Em o trabalho, aí onde estava haciendo seus quehaceres, verdade? Na questão do poço, do lago e tudo mais, ele estava sem o velo. Pero nesse momento, quando se dá conta que aquele filho do Senhor de Abraão, que se aparecia aí no campo, que era o noivo para ela, é verdade? Ele imediatamente cobre seu rosto com o velo. Nós outros, quando hablamos há um par de domingos sobre o amigo do noivo, quero que os irmãos se acordem, verdade? O trabalho de Eliezer, desse servo, assim é o trabalho do filho do noivo.
preparava a novia, cuidava da novia, protegia a novia, verdade? E preparava para o momento da boda, de maneira que o noivo não tinha nenhum acesso, nenhum contato à novia até o momento da boda. Então, se a novia que hace, Rebeca, cubre seu rosto com o velo, amém? Se oculta de aquele que seria futuramente seu esposo, amém? Eu consigo aqui ver, irmãos, Isaac tipo de Cristo e Rebeca tipo de igreja, amém? Ou seja, de la maneira que o velo de la novia era quitado na noite de núpcias, ou seja, no momento do pacto de sangue, verdade? No momento de la intimidade, na noite de núpcia, esse velo evidentemente era quitado, já seja o velo de rosto ou o velo como manto completo, tapando todo o corpo. Isso era quitado e era revelada a novia ao noivo, amém? E não somente revelada ao noivo, sino que toda a família e os presentes aí veiam, verdade? A consumação de aquela cerimônia em um matrimônio, na boda de ambos. Então, seu velo era quitado. Então, se eu consigo ver aqui a si mesmo a igreja. A igreja foi revelada ao mundo, amém? Quando Cristo, o velo de sua carne foi rasgado na cruz do Calvário. Quando cortaram o costado dele, quando ele expirou na cruz, a igreja foi revelada ali. Ali nasceu a igreja do Senhor. Quando o velo de sua carne foi roto, foi rasgado, amém? Então, se traz um simbolismo, evidentemente que sim, amém? Ora, esse velo ocultava não somente o rosto, como eu digo, havia velo chamado manto que ocultava todo o corpo, verdade? E por essa razão eu consigo ver, irmãos, que esta situação do amigo do noivo, de esconder a novia ao noivo, pero revelar o noivo a ela, verdade? Aún sem ele a conhecer, e ela tampouco sem conhecer, isso propiciou a que Jacó, tempos depois, casou com Leia, crendo que era Raquel. Isso está em Gênesis capítulo 29. Diz que o suegro preparou toda a situação, preparou um grande banquete, verdade? E em um momento de la núpcia foi, entregou a novia em la tienda, aí, em lugar de las núpcias. E quando desperta Jacó pela manhã, se dá conta que casou com a mulher equivocada. Que lhe parece? Então, se aqui estamos vendo um tipo de velo, vamos ver o outro tipo de velo. E é nesse que eu quero centralizar a mensagem nesta manhã. O outro tipo de velo, irmãos, estamos falando do tabernáculo. O tabernáculo construído por Moisés no deserto, esse tabernáculo tinha 2 velos. Não tinha apenas um velo, tinha 2 velos. Diz em Êxodo 36, 37, se você quer acompanhar aí, leia depois. Disse: isso também é o velo para a porta do tabernáculo. Havia um velo à porta de entrada do tabernáculo. Hoje seria característico da porta da igreja, digamos assim, verdade? A porta central da igreja, a porta principal. E no tabernáculo não havia uma porta, um portão de madeira, de que seja, verdade? De metal, pero era um velo, amém? Hecho de peles de animais, pero era um velo. E era a porta que estava aí. Esse era o primeiro velo. Por este velo passavam diariamente todos os sacerdotes. Os sacerdotes passavam por esse primeiro velo para ministrar, diariamente ministrar, oficiar, trabalhar em seu ofício sacerdotal. Amém? Já sei os sacrifícios e todo aquele cerimonial que os sacerdotes faziam, eles praticavam esse exercício, esse ministério, entre o primeiro velo, ou seja, a entrada, hasta antes do lugar santíssimo. Tinham entrada, tinham acesso aos átrios e ao lugar santo, pero ao lugar santíssimo lhe era possibilidade e privilégio, digamos, responsabilidade de entrar aí solamente o sumo sacerdote. E não lo hacía todos os dias, senão uma sola vez ao ano. Eu creio que os irmãos sabem disso, depois vamos ler aqui. Então, ao passar o primeiro velo, o sacerdote se deparava com o altar do sacrifício, com a fuente de água, com a mesa de los panes de la proposição, verdade? Se defrontava com o candelabro, todo aí estava a partir do primeiro velo, a entrada
verdade? E lá disposto em sua posição estratégica, aí estava. Trazer todo este um simbolismo, nós não vamos entrar nesse simbolismo agora, cada utensílio, e a relação que tinha com Cristo e todo o que isso por nós outros, verdade? Creio que alguns que estão aí já lo sabem, já lo entendem, que mais tarde podemos entrar em isso em outro tempo. Muito bem. E o segundo velo? Se o primeiro velo era a entrada ao tabernáculo, verdade? Para que os sacerdotes pudessem ministrar. O segundo velo está em Êxodo 26, 33 e muitas outras passagens habla deste velo, quando Deus lhe dá a instrução a Moisés de como fazer o velo, que material utilizar, os colores desse velo, verdade? Eram color azul, color púrpura e color escarlata. Eram 3 colores que também, cada color deste tem um significado específico e profundo. Não vamos entrar em isso também, porque senão isso se envolve uma vigília, amém? Porque é muita coisa que falar disso. Então, o capítulo 26 de Êxodo, versículo 33, diz assim: e aquele velo os hará separação entre o lugar santo e o santíssimo. Esse velo era para ser separação entre o lugar santo, verdade? E o lugar santíssimo, certo? É dizer, detrás do velo estavam aí o incensário, verdade? Estava aí el arca do testemunho, verdade? Estava aí os panes, el maná, verdade? La vara de Arão, verdade? E las tablas del pacto, amém? Isso estava detrás do velo, amém? E sobre el arca, verdade? Entre os querubines sobre el arca, posava a glória do Senhor, tá bem? Estamos falando de 2 velos. O primeiro velo é a entrada, certo? Os sacerdotes diariamente entravam, assim trabalhavam em seu ministério, em seu ofício sacerdotal, pero o segundo velo é o que tem uma maior profundidade espiritual, verdade? E uma maior profundidade profética, digamos assim. Estamos falando do lugar santíssimo. Hebreu capítulo 9, versículo 12. Eu vou ler aqui, amém? Você pode apontar e quiser ler mais tarde. Diz Hebreu capítulo 9, versículo 12. Diz que Jesus entrou tras este velo, verdade? Entrou em lugar santíssimo e disse: não por sangre de machos cabrios nem de becerros, sino por sua própria sangre entrou uma vez para sempre em el lugar santíssimo, havendo obtenido eterna redenção. Amém? Jesus entrou aí, não com a sangue de machos cabrios nem de becerros, coisa que faziam os sacerdotes uma vez al ano. Jesus disse a palavra que ele entrou nesse lugar por sua própria sangue, mediante sua própria sangue, e disse que ao entrar aí, tras o sacrifício na cruz, ele obtuvo eterna redenção. É possível que algumas pessoas não tenham assim muita intimidade com algumas palavras bíblicas, verdade? E alguns pastor que quer redenção, que alguém pode estar perguntando como é isso que redimiu, redenção, que é isso que significa? Então, se redenção é liberação, é libertar a alguém, é rescatar a alguém, habla de salvação. O Senhor nos redimiu, é dizer, Ele nos livrou, nos salvou, amém? Redenção. Jesus, ao entrar ao lugar santíssimo, através de sua mesma sangue, diz que ele obtuvo eterna redenção. Quando habla de eterna, é eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. É o mesmo livro de Hebreu, capítulo 9, versículo 25, disse: e não para oferecer-se muitas vezes, como entra o sumo sacerdote no lugar santíssimo, cada ano com sangue ajena. Amém? Não para oferecer-se muitas vezes, senão uma sola vez foi suficiente. Muito bem. Então, irmãos, o livro de Êxodo, capítulo 40, quando Moisés termina a construção, finaliza a construção do tabernáculo, o capítulo 40 de Êxodo, versículo 21, busca em sua Bíblia, diz assim: luego metió el arca en el tabernáculo e puse o velo estendido.
e ocultou el arca del testimonio, como Jehová havia mandado a Moisés. Ao finalizar, ao terminar a construção, verdade, del tabernáculo, Moisés empieza ele mesmo, não o sacerdote, nem Aarón, que é o sacerdote, sino ele mesmo, a poner cada utensílio em seu devido lugar, verdade? A disposição, a posição de cada um que Deus lhe havia revelado a ele, verdade? E o que chama atenção, que ele puso o velo estendido, verdade? E ocultou el arca del testimonio. Então, se a primeira pessoa que entrou em um lugar santíssimo, muito antes do sumo sacerdote hacerlo, foi Moisés. Amém? Glória a Deus. Evidentemente que Moisés é tipo de Cristo, já uno sabe, verdade? Que esse libertador nos libertou. Então, se ele dispõe, põe aí, disse que pôs o velo estendido, ocultou a arca, ocultou o incensário, ocultou todo o que estava aí, verdade? Então, se o velo, o que fazia? Qual era a função? A função do velo em um lugar santíssimo. Se o primeiro velo, a função era como porta de entrada ao santuário, verdade? E o segundo velo tinha como função esconder, ocultar a glória de Deus. Amém? Ocultar em um sentido profético, ocultar a graça que aún não havia sido revelada. A graça estava ocultada aí tras do velo. Ocultava também a vida e a imortalidade alcançada solamente em Cristo. Cristo que seria futuramente revelado. Hasta então, todo o que Deus teria preparado, verdade? Para redimir, para rescatar o homem pecador, para volver a ser a conexão do homem pecador com o homem santo, todo estava aí tras o velo a ser revelado futuramente. Amém? Então, o velo também escondia o quê? Escondia o caminho de acesso ao Padre Celestial. Pero, hermanos, resulta que todo isso, que era figura, evidentemente, como habla em hebreu, figura e sombra dos bens venideiros, apontava para Cristo e sua obra redentora, evidentemente que sim. E o mesmo Hebreus capítulo 9, vou eu ver a Hebreu outra vez, tá bem? Hebreus 9, 7 e 8 disse: dando o Espírito Santo a entender, com isto, que aún não se havia manifestado o caminho ao lugar santíssimo. Entretanto, que a primeira parte do tabernáculo estivesse de pé. Amém? Então, não havia sido revelado, não havia sido mostrado o caminho ao lugar santíssimo. O caminho estava velado, o caminho estava cerrado. Não havia possibilidade de conexão do homem com Deus. O velo traía também o simbolismo de pecado. O pecado que hace a separação do homem com Deus. Amém? Glória a Deus. Também era o característico do velo, verdade? Simbolismo de pecado. E disse, hermanos, que não havia sido manifestado. Então, se viene Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, eu creio que todos lo sabem de memória esse versículo, disse o Senhor: eu sou o caminho e a verdade e a vida, nadie viene ao Padre, senão por mim. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho de acesso, o caminho de acesso ao lugar santíssimo, aquele lugar que estava velado, que estava cerrado, que havia um impedimento de entrada, verdade? Del homem. Agora, eu estou dizendo, o Senhor está dizendo que eu sou este caminho. Evidentemente que os judeus não entenderam, verdade? Como hasta hoje não é entendido, verdade? Não entendem que Jesus é o caminho, ele se revelou, ele falou, estava dizendo, e no sentido profético, vocês estão querendo o caminho, o modo de acesso a Deus, e ele está dizendo: eu sou esse caminho. Através de mim, você entra ao lugar santíssimo, allá onde está a glória de meu Padre, amém? A verdade e também a vida, amém? Glória a Deus, irmãos. Volvemos a Hebreu outra vez, capítulo 10. Estamos andando aí por Hebreu, porque Hebreu tem uma melhor explicação de lo que é o tabernáculo, verdade? O significado de alguns utensílios,
e especificamente do velo habla muito claramente o significado de los sacrifícios e todo o demás, verdade? Quizá você vá ler em Êxodo, não entende muito, é um linguagem um pouco complicado de se entender, pero vem o escritor a los hebreus e como que vai revelando, demenuçando, escudrinhando e liberando o conhecimento do significado de todas essas figuras que estão aí. Amém? Glória a Deus. Então se diz Hebreu 10, 19 ao 22. Hein? Isto vamos ler na Bíblia. Vamos ler na Bíblia. Hebreu 10. Hebreu 10, 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por la sangre de machos cabríos, de becerros, no por sacrificio de animales, sino por la sangre de Cristo. Tú y yo tenemos a partir de Cristo esta libertad. Amém? Quando ele se entregou na cruz, derramou sua sangue como cordeiro imolado, verdade? Abriu o caminho, amém? Através de seu sacrifício. Disse, por o caminho novo e vivo que ele nos abriu através do velo. Aleluia! Qual velo? Aquele de peles de animais? Aquele velo que estava na porta? Não. Está falando de um outro velo aqui. Está falando que aqui, por o caminho novo e vivo que ele nos abriu através do velo, isto é, de sua carne. Uau! De sua carne. O que está dizendo, irmão? Cristo era o templo de Deus vivente hecho carne. Amém? O templo de Deus vivente hecho carne. Todo o simbolismo do tabernáculo estava explícito, revelado na persona de Jesucristo, homem. Amém? Glória a Deus. Todo o que tinha a ver com o tabernáculo, com os utensílios, com o sacrifício, Jesus era a personificação de todas aquelas figuras, todas aquelas sombras do Antigo Testamento. Amém? Ele era a revelação do Padre, o templo do Deus vivente, e por esta razão, quando o Senhor expirou na cruz do Calvário, diz que o velo do templo se rompeu de arriba abaixo. Amém? Esse velo que está falando de seu corpo que foi rasgado, de seu corpo que foi dilacerado na cruz, pero o simbolismo profético está dizendo, sabe aquele velo que impedia vocês de entrar ao lugar santíssimo? Através de mim, também aquele velo se rompeu, também aquele velo se rasgou e já não há mais separação. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, glorifica o Senhor nessa manhã, porque isso é tremendo. E você vai dizer, pero pastor Pedro, eu he escutado tantas vezes isso, não há nada novo nisso. Espere um pouquinho e vas a ver, irmãos, de coisas que o Senhor nos vai falar aqui. Amém? Quero repetir, o velo se rompeu. Disse Mateus 27, 50, 51. Mateus 27, versículos 50 e 51 diz, mas Jesus, havendo outra vez clamado a grande voz, disse, entregou seu espírito, e aqui o velo do templo se rasgou em dois, de arriba abaixo. Aleluia! Aleluia! No momento da morte do Senhor se rompe, se rasga esse velo. E Marcos também 15, 37 e 38 disse, mas Jesus, dando a grande voz, expirou, então o velo se rasgou de arriba abaixo. Amém? Outro que habla de esto, Lucas. Lucas, que disse Lucas? Lucas 23, 45, 46 disse, el sol se escureceu e o velo do templo se rasgou por la mitad. Se rasgou em dois, mitad e mitad. Amém? E nesse aqui, Lucas não dá a direção, a posição, se é de arriba para abaixo, se é por los lados, apenas ele especifica que se rasgou por la mitad. Então, Jesus, clamando a grande voz, disse, Padre, em tus manos encomendo mi espírito.
Chama atenção aqui, hermanos, um pequeno detalhe que uno pode... Eu imagino que quizás seja por erro de tradução, porque Mateus e Marcos dizem que Jesus expirou, verdade? Aí disse, verdade? Que Jesus clamou a grande voz, entregou seu espírito, ou seja, muere, verdade? E a partir daí é quando se rasga o velo, verdade? E Marcos também disse o mesmo, verdade? Dando a grande voz, expirou, então o velo se rasgou. Já Lucas, não sei se ele não se preocupou em expressar, se expressar sem observar os detalhes, verdade? Da sequência dos acontecimentos, se o velo se rasgou antes e o Senhor expirou depois, ou se expirou primeiro depois para rasgar-se o velo. Eu creio que Lucas não entrou nesse detalhe. Ele se agarrou em el hecho de que o velo se rasgou por la mitad. Ou seja, se rasgou por la mitad como que se abre uma porta. Amém? Glória a Deus. Como se abre uma porta de 2 hojas. Se abriu. Amém? Glória a Deus. Então, pero em um sentido profético, está melhor ver, verdade, quizá observar a explicação de Marcos e Mateus, verdade? Primeiro o Senhor expirou, entregou seu espírito e imediatamente se rasga o velo, ou seja, através de sua muerte. Que disse Juan, verdade? Juan também habla de esto, de la crucifixión de Jesús. Pero Juan não habla de velo. Juan não centraliza sua mensagem na observância do velo que se rasgou, sino que ele entra em outro tema profundo, que os demais não dizem, pero Juan lo disse. Disse assim, Juan 19:30. Você pode acompanhar aí. Juan 19:30 disse, Jesus, quando houve tomado o vinagre, dijo, consumado es. E havendo inclinado a cabeça, entregou o Espírito. Não habla de velo. Juan não habla de velo. Cada um de los discípulos, de los que estavam aí, verdade? Ou seja, de los escritores, digamos assim, tinham uma visão, uma ótica, uma forma de expressar, verdade? Pero Juan não habla de velo, pero disse consumado es, e a partir daí inclinou sua cabeça e entregou seu Espírito. O que está dizendo Juan aqui? Consumado es decir, que o Senhor consumou sua obra, finalizou a obra que havia venido realizar por mandato de seu Padre, verdade? Ele foi entregado como cordeiro mudo ao matadeiro, se entregou, sucedeu todo o que sucedeu em sua crucifixão e terminou o trabalho, finalizou. Pero esse consumado, e quando o Senhor dá um grito, que diz que expirou, que falou em alta voz, e o Senhor está hablando esse consumado alusivo ao término das 62 semanas escritas ali em Daniel capítulo 9. Amém? Se você ha estudado as 70 semanas de Daniel capítulo 9, verdade? Você vai ver, disse a palavra, vamos ler aqui, amém? Não sei se você vai acompanhar aí, pero vamos apenas para que você entenda alguns detalhes que às vezes estão na palavra e nos passa despercebido, verdade? Disse Daniel capítulo 9, versículo 26, disse assim, e depois das 62 semanas, disse, se quitará a vida ao Messias, mas não por si. E o povo de um príncipe que há de venir destruirá a cidade. Isso sucedeu 70 anos depois, quando destruíram o templo, verdade, por Tito, o romano, aquele, 70 anos depois de Cristo, o santuário, e seu fim será com inundação, hasta o fim da guerra durarão as devastações. Então está falando que ao final das 62 semanas, verdade, o Messias seria cortado. A versão correta seria cortado, seria quitado, seria morto, seria entregado na cruz. E o consumado é alusivo. O Senhor está dizendo, terminado, é finalizado todo o que estava de meu Padre havia disposto dentro das 62 semanas,
el último evento, el último grande evento de las 62 semanas de Daniel era quando o Messias seria cortado, quando o Messias seria entregado na cruz do Calvário. A partir daí, o relógio de Deus se detenia, verdade? No final das 62 semanas, com a morte do Senhor, e entramos nós outros, lo que estamos agora, em la era de la igreja, em la dispensação de la gracia, amém? La igreja de los gentiles é que está desfrutando deste tempo, já há mais de 2000 anos. Pero, hablando de las 70 semanas, nos falta uma semana e nós não la vamos a viver, segundo o Senhor ha dito em sua palavra. Fomos guardados, verdade, de la ira, amém? Somos guardados de la ira, então la última semana de las 70 habla de la tribulação, amém? Isso é para o povo judío, verdade? E para o mundo pecador e os impíos, amém? Pero vamos aqui outra vez, irmãos. Que mais podemos entender aqui? Que quando habla que o velo se rasgou de arriba a abaixo, está traindo também um mensagem a nós outros. É dizer, que o velo se rasgou del princípio ao fim. Amém? De arriba a abaixo, sinalizando e demonstrando que Deus foi o que tomou a iniciativa. Não foi o homem que tomou a iniciativa de acercar-se a Deus, como isso hasta os dias de hoje lo seguirá sendo, nunca será a iniciativa do homem. Por mais, irmãos, que tu enfrentes situações difíceis em tu vida, e alguns dizem, dando seu testemunho personal de conversão, disse, minha vida estava um desordem, eu tinha problemas, tinha isso e aquilo, e decidi buscar de Deus. Verdade que sim? Não é o que dissemos nós outros? Decidi buscar de Deus, porque muita gente predicava a palavra, eu mesmo dizia isso. Muita gente predicava a palavra, falava que Cristo sana, liberta, salva, transforma as vidas, e a vida de um era uma desgraça, e a pessoa disse, bueno, eu estava assim, e decidi ir à igreja, e pensei comigo, vou a buscar de Deus. Não, irmãos, a iniciativa nunca ha sido del hombre. O homem tinha um velo posto sobre si, e esse velo era o pecado que hacía a separação do homem com Deus. Jamás havia a possibilidade, e jamás, todavia não la há, em que o homem tome a iniciativa de buscar a Deus, senão Ele, diz a palavra, que nos escolheu a nós outros e não nós outros a Ele. Amém? Então, se o velo se rompe, se rasga de arriba a abaixo, está dizendo de princípio ao fim. Iniciativa de Deus. Todo aquele que um dia foi sombra e figura no Antigo Testamento, agora estava sendo revelado. Segundo Marcos e Mateus e Marcos, o velo se rompe de arriba a abaixo. Segundo Lucas, disse que se rasgou por la mitad. Ou seja, está uma sola peça, de pronto se rasga e... aleluia, irmãos. Todo aquele que estava oculto, a graça que estava oculta, amém? O perdão, a restauração, amém? O acesso ao Padre, a glória de Deus que estava oculta atrás do velo, todo isso é revelado, amém? Glória a Deus. Que tremendo, verdade que sim? Disse Tito capítulo 2, 11, porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação a todos os homens. A graça se ha manifestado. Eu não me manifestei a la graça, senão a graça se manifestou a mim. E lo que isso, ao completar sua obra, é que me convenceu. Amém? Glória a Deus. Foi a graça que nos convenceu. É o Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, irmãos, estamos falando do velo do templo, certo? É o velo que hacía a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E nesse solamente o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez ao ano entrava aí, e não mais que uma vez, somente uma vez, havia todo um cerimonial, uns cuidados especiais para ele entrar aí, sabemos disso. Pero havia um outro velo, amém? E o outro velo também tem a ver com Moisés, amém? E o outro velo está em Êxodo capítulo 34, se queres ler aí, verdade? Vamos ler Êxodo 34.
versículo 33, diz assim: E quando acabou Moisés de falar com eles, puso o velo sobre seu rosto. Quando venia Moisés delante de Jeová para falar com ele, se quitava o velo hasta que salia. E saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le había mandado. Amém? E ao mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. E volvia Moisés a poner o velo sobre seu rosto, hasta que entrava a falar com Deus. Delante de Deus, Moisés se quitava o velo, e diz a palavra que ele mirava a Deus cara a cara, conversava com Deus cara a cara, era o amigo de Deus. Amém? Evidentemente que quando saía daquele momento de intimidade com Deus, seu rosto estava totalmente iluminado por la glória de Deus. Resplandecia a glória de Deus. Amém? É o que sucede com nós outros. Cada vez que entramos à intimidade com Deus, à presença de Deus, hasta nosso rosto, nosso semblante, a figura de nós outros passa por uma transformação tremenda. Amém? A pessoa se converte, anda no mundo, anda no pecado, e quando se converte, hasta o semblante cambia. Hasta a aparência cambia. Por essa razão, irmãos, às vezes é difícil entender como é que um cristiano vive, às vezes, triste, com sentido de estar abandonado, verdade? Sempre angustiado, sempre com a cara amargada, sempre com um semblante cerrado, com tristeza, com amargura. E o que está na presença do Senhor refleja sua glória. Por quê? Porque aquele velo que estava sobre o tabernáculo se rompeu a partir da cruz do Calvário. Agora vemos a cara descoberta, diz a palavra em Coríntios, irmãos. Amém? Vemos ao Senhor como um espelho. Amém? Diz a palavra. Pero Moisés cobria seu rosto porque aquela glória se desvanecia. Verdade? Vamos ler, irmãos, 2 Coríntios capítulo 2 Coríntios 3. Amém? Como eu disse, irmãos, há coisas que você lê no Antigo Testamento e não dá para entender. Verdade? Aí vem o Senhor, e glória a Deus que através do apóstolo Paulo nos dá a revelação por que ponia Moisés esse velo sobre seu rosto. Quando se acercava ao povo para falar ao povo. Disse 2 Coríntios capítulo 3. Aqui está a explicação. 2 Coríntios 3, versículo 11. Vê o que diz aqui. Porque se lo que perece tuvo glória, muito mais glorioso será lo que permanece. Estamos falando do antigo pacto. Estamos falando da lei com todo o seu cerimonial, com toda a sua liturgia, com todos os seus regulamentos. Aquilo tuvo glória dentro de um tempo, pero disse o apóstolo Paulo aqui, porque se lo que perece tuvo glória, muito mais glorioso será lo que permanece. Versículo 12. Assim que, tendo tal esperança, usamos de muita franqueza, e não como Moisés, disse, que ponia o velo sobre seu rosto, para que os filhos de Israel não fijaram a vista em o fim de aquele que havia de ser abolido. Havia de ser abolido a lei com todos os regulamentos. O antigo pacto estava dando lugar ao novo pacto, onde a revelação era clara, onde a glória do Senhor estava exposta, onde a graça se havia já manifestado ao mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, disse o versículo, vamos a ver, 3, seguimos, 14, verdade? Não, vamos ler depois o 14, amém? Seguimos aqui. Disse então, irmãos, que esse velo, hoje dia, hasta os dias de hoje, está posto sobre o coração, sobre a mente, verdade, do povo de Israel. Para eles esse velo não foi quitado, para nós outros sim. Nós outros entendemos que em la cruz do Calvário, quando o Senhor
rasgou o velo, simbolismo de sua carne, e quando se rompeu aquele velo do templo, estava aberto o caminho novo e vivo que o Senhor abriu através de seu sangue para nós outros. Pero o povo de Israel, a nação de Israel, todavia, tem sobre seus olhos, sobre seu coração, este velo posto. E Cristo não ha sido revelado, a graça não ha sido revelada. Pero este velo, e a hora que eu quero chamar a atenção a isso, irmãos, que esse velo não está posto apenas sobre o coração do povo judío. Não está somente sobre eles, está também esse velo posto sobre o coração e a mente e o entendimento de algumas pessoas que dizem ser cristianas. Por isso o título diz, o velo posto. O velo está posto por obra e graça do Senhor, que lhe permitiu a dureza do coração do povo de Israel e abriu espaço a los gentiles e nos injertou em la vida verdadeira. Estamos nós outros, em la dispensação da igreja, vivendo o tempo da igreja, temos acesso à glória do Senhor, temos acesso ao lugar santo, temos acesso ao lugar santíssimo, à sala do trono, não há velo, não há separação. Diz que a única coisa que nos pode separar de Deus é o pecado, e o pecado foi vencido na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Temos liberdade, como diz em Hebreu, para entrar à presença do Senhor. Pero o povo de Israel, para eles todavia está esse velo. Diz o versículo 14: pero el entendimento de eles se embotou, porque hasta o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, les queda o mesmo velo no descoberto, el qual por Cristo é quitado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Disse, e aún hasta o dia de hoje, quando se lê Moisés, o velo está posto sobre o coração de eles. O povo de Israel, todavia, tem esse velo posto. Pero disse a palavra, pero quando se conviertam ao Senhor, o velo será quitado. O velo se quitará. Uau! Será que podemos aplicar essa palavra para nós outros? Que não somos povo de Israel, que não somos judeus? Será que podemos, irmãos? Será que podemos mirar a igreja nesses tempos? Amém? E entender que esse velo todavia está posto sobre algumas mentes, sobre alguns corações que não são judeus, que deviam estar desfrutando do tempo da graça, que deviam estar desfrutando e sendo parte deste corpo, chamado corpo de Cristo, igreja do Senhor. Será que esse velo podemos ubicá-lo nos dias de hoje, para os gentiles, para os impíos, para os cristianos? Hermanos, será que podemos? Dice, hermanos, 2 Timoteo capítulo 1. Quero, hermanos, que você me acompanhe. Não, vamos a 2 Coríntios capítulo 4, amém? Capítulo 4, versículo 12. Esse versículo hemos leído o passado domingo. Disse assim, 2 Coríntios 4, disse, o versículo 12, antes bem, renunciamos ao oculto e vergonzoso, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. O passado domingo falamos conhecendo ao Cristo ressuscitado. Amém? De isso falamos o passado domingo. E esse versículo o Senhor nos deu para ler, pero está aqui, irmãos. Está dentro deste contexto que estamos falando nesta manhã. Disse a palavra, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, sino por la manifestação de la verdade já revelada. La verdade que estava escondido tras o velo ha sido revelada já. E a nós outros, como igreja, nos ha dado o Senhor esse privilégio e responsabilidade de dar a conhecer que essa verdade já ha sido revelada. Disse, sino por la manifestação de la verdade, recomendando-nos a toda consciência humana delante de Deus. Pero, se nosso evangelho está aún encubierto, entre os que se pierden está encubierto, em los quales o Deus desse siglo cegou, puso um velo
el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que estuvo por mucho tiempo tras el velo. La gloria de Cristo, la revelación de su gloria, de su plan de salvación, dice, el cual es la imagen de Dios. Amém? Es decir, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad, como nos dijo el Señor el pasado domingo, de revelar a Cristo a la gente, de decir a la gente, el Cristo resucitado ha vuelto, Ele ha resucitado. Amém? Glória a Deus. La gente tiene que entender, hermanos. La gente entender que está en una iglesia que es parte de un cuerpo en que el Señor se manifiesta en su gloria a nosotros. No hay velo, no hay separación. Dice 2 Timoteo capítulo 1. Me acompanha, por favor, aí. 2 Timoteo capítulo 1. Búscalo aí, mientras tomamos algo de água aqui. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 8. Disse, portanto, consejo do apóstolo Paulo a Timoteu. Amém? Vamos ao versículo 6 também. Disse, por o qual te aconselho que avives o fogo do dom de Deus que está em ti por la imposição de mis manos. Evidentemente, quando nós outros falamos desse versículo, que avives o fogo do dom de Deus, uno imediatamente conecta a la ideia de los dones, del poder del Espírito Santo, de las manifestações de los dones, e que o Senhor te traga um avivamento, que tu seas reavivado, que tu vuelvas a encender-te em los dones que o Senhor te ha dado, pero dentro desse contexto, desse conselho que o apóstolo Paulo está dando a Timoteu, há algo mais profundo, há algo mais que simplesmente ser avivado em los dones e no poder de Deus. Está dizendo aqui, porque não nos ha dado Deus espírito de covardia, ou seja, espírito de timidez, é mais ou menos isso, sino de poder, de amor e domínio próprio. Portanto, não te avergüences, não avergüences de dar testemunho de nuestro Senhor, ni de mim, disse Paulo, preso suyo, sino participa de las aflições por el Evangelho según el poder de Deus. Es decir, Timoteo, seas avivado en el fuego del dom de Deus. E o fuego del dom de Deus que o Senhor ha dado a Timoteo através da imposição de mano de Paulo, lo capacitava, amém? Para exercer um ministério sem timidez, sem covardia, com poder, com amor, com domínio próprio, dando a conhecer, porque disse a palavra, não te avergüences de dar testemunho. Amém? Todo o poder, toda a unção, os dones, a capacitação que Timoteo recebeu, tinha um solo propósito. Como tu que me está escutando nesta manhã, has recebido unção, has recebido o poder de Deus, has recebido um chamado de Deus, com um solo propósito, dar a conhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, dar a conhecer que a graça ha sido revelada ao mundo, dar a conhecer o plano de salvação dentro de um evangelho simples, pero profundo em sua essência. Amém, igreja? Sem levadura, como disse o mesmo apóstolo Paulo, sem adulterações, sem adulteração na palavra, disse, versículo 9, quem nos salvou e chamou com chamamento santo. Eres tu um pastor que me está escutando nessa manhã? E o Senhor está dizendo, primeiramente, que te salvou. E te chamou, e o chamamento é santo. Santo disse, não conforme a nossas obras, sino segundo o propósito suyo. Glória a Deus. O chamado que Deus ha dado a ti, que me está escutando nesta manhã, não tuvo que ver com tus obras, se eras bueno, se tenias muito conhecimento bíblico, se eres um teólogo, se has estudado no seminário 15, 30 anos,
se eres amiga ou primo do pastor, ou hija ou esposa do pastor. Não, está dizendo que não tem nada a ver com tuas obras, segundo o propósito de Ele. Disse, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de los tempos de los siglos. Amém? Que disse mais aqui, irmãos? Disse, pero que agora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Quitó la muerte, amém? E sacou a luz. Como quitou a muerte? Quitou a muerte de em meio e sacou a luz, descortinou o velo e mostrou a luz, revelou a luz, diz a palavra aqui. Sacou a luz a vida. Amém? Mostrou a vida que estava oculta em nele, evidentemente, pero traz o velo. Amém, igreja? Disse que sacou a luz a vida e a imortalidade por el evangelho. E agora vem algo tremendo para ti, meu irmão. Disse o apóstolo Paulo aqui, del qual eu fui constituído predicador, apóstolo e maestro de los gentiles. Amém? Ele está dizendo aqui, irmãos, por lo menos 3 de los ministérios de Cristo que vimos o domingo passado em Efésios 4. Amém? Predicador, entendo que pode ser um evangelista, verdade? Ou quizá também pastor, ministério pastoral, pero vamos, evangelista, estamos falando do apóstolo, estamos falando do maestro. Quando hablamos do maestro, também hablamos do pastor. Amém? Então, se Paulo está dizendo, o Senhor me deu esse ministério, me chamou para esse ministério santo, não conforme minhas obras, senão conforme o propósito de Ele. E dentro do propósito de Ele está, não que eu me sinta orgulhoso com o dom que tenho, né? Que eu me sinta superior por o cargo, por o ofício sacerdotal que ocupo na casa, na igreja do Senhor, senão que eu devo entender que há um propósito muito mais do título, há um propósito e há uma função para esse ministério. E o que vemos hoje dia, irmãos, se grande parte da igreja em la face de la tierra tiene todavía um velo puesto delante de si, é porque esses homens a quem lhes ha sido dado o ministério de la reconciliação, porque disse o mesmo apóstolo Paulo que o Senhor nos ha dado o ministério de la reconciliação. Reconciliação com nós outros? Não, claro que não. Reconciliação com Deus. E o Senhor nos ha dado o ministério da reconciliação. A palavra é um mensagem bíblico que o Senhor nos ha dado. Sempre quando seja genuíno, claro, profundo e verdadeiro, esse mensagem vai propiciar a revelação e a possibilidade de que o homem pecador se vuelva a reconciliar com Deus. É o momento em que o velo do pecado dessa pessoa cai ao suelo, se rasga, se perde toda possibilidade de seguir aprisionando sua vida. A graça se manifesta a essa pessoa. Pero como essa pessoa vai saber disso? A Bíblia mesma disse, irmãos. Como vão saber se não há quem predique, se não há quem lhes diga? Como vão escutar? Como vão entender se não há quem lhes explique? Você me está entendendo, irmão? Se muitos deles que han sido chamados para hablar de esse evangelho, para revelar Cristo a las vidas, lo hacen de forma displicente, de forma negligente, de forma adulterada. Então, se a gente está metida em la igreja, pero tem o velo puesto, Cristo não ha sido revelado, a graça não ha sido revelada, o caminho de acesso ao lugar santíssimo, à sala do trono, tampouco está velado a eles. Como estão entendendo, irmãos? Tremendo isso, irmãos, tremendo. As pessoas predicam por aí um evangelho adulterado. E aqui nós outros podemos ver a grande importância de se predicar um evangelho genuíno, sem adulteração, um evangelho não adulterado. Como o Senhor nos disse no passado domingo, um evangelho não diluído, nem desidratado de sua essência, mas um evangelho puro, genuíno, para que a gente verdadeiramente conozca
a Jesus. Amém? Porque o que estamos fazendo, e o que a igreja ha estado fazendo, parte da igreja, evidentemente, é que tem a Cristo ocultado. Tem a Cristo traz o velo. Traz o velo, tem a graça, tem a redenção, tem o perdão de pecados, todo aí oculto. Tem a restauração da gente que vai à la casa de Deus. Todo está detrás de um velo todavia. Não lhes ha sido revelado. Porque os que han sido chamados, como disse o apóstolo Paulo, del qual eu fui constituído predicador, apóstolo, maestro de los gentiles. Diz que ele não se avergonçava de esto. Amém? Predicava o evangelho genuíno, evangelho verdadeiro, no evangelho contaminado que vemos no dia de hoje. Então significa dizer que há quienes, por sua negligência, por sua dureza de coração, ou por segundas intenções escusas, intenções totalmente distintas do verdadeiro propósito de Deus, essas pessoas han puesto o velo todavia de separação entre Deus e as vidas. Amém? A nós outros, o Senhor nos dá o chamado para mostrar o caminho à gente, e dizer, veja, esse é o caminho, aqui está, Cristo. Amém? Não, nós outros ponemos o velo delante da gente. Então, se a falsa doutrina, lo que permite é apenas que a gente passe o primeiro velo. Se acorda do tabernáculo? Tinha 2 velos, amém? O velo de entrada e o segundo velo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Que hacemos nós outros como igreja? Através da falsa doutrina e do falso profetismo, das doutrinas raras que vemos por aí, que estamos fazendo? Permitimos, por lo menos, que a gente tenha acesso ao primeiro velo. Amém? Elas têm acesso ao primeiro velo, pero passam pelo altar do sacrifício, como os sacerdotes passavam na antiguidade. Passam pelo altar de sacrifício e hasta se creem ser salvas, pero todavia não lo são. Aleluia! Essas pessoas passam por a fuente de águas e são meio que lavadas, pero permanecem imundas. Pero passaram por la fuente. Passam por la mesa de los panes de la proposición e los encuentra com levadura. Passam também, hermanos, por el candelabro. Pero a luz desse candelabro é suficiente para mostrar-lhes o caminho a Deus. Você me está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Sim, sim ou não? Elas têm acesso ao primeiro velo. E passam por todo isso. Pelo altar do sacrifício, se creem salvas, pero todavia não são salvas, nem sabem que é isso. Passam por la fuente de las águas, são meio que lavadas de vez em quando, pero permanecem imundas. Porque el água del fuente que se predica, que se enseña, que se quer lavar a la gente, aí fora em las iglesias, muitas iglesias, el agua está sucia, el agua está contaminada e não tem poder para limpiar, não tem poder para lavar, não tem poder para purificar. Permitimos que a gente passe por o primeiro velo. Permitimos que a gente passe por la porta da igreja, cumpra alguns regulamentos, alguns rituais aí que estamos acostumados e que les ensinamos a praticar muitas coisas na igreja e de aí voltem a sua vida afuera, pero nunca han tenido a possibilidade de ver que o velo se rasgou. Que há algo mais. Que sua última posição e experiência nesse santuário não é apenas chegar ao altar, chegar ao candelabro e de aí não passar. Porque o candelabro não alumbra o suficiente para mostrar-lhe que há um caminho vivo, amém? E perfeito que o Senhor abriu. Amém? E o candelabro não tem luz suficiente. Porque alguém não está ensinando corretamente a gente. Então, se essa gente não tem incluso acesso ao altar do incenso, o altar do incenso tem a ver com a oração intercessora do Senhor Jesucristo, tem a ver com a adoração. Então, se esse altar do incenso que estava atrás do velo, detrás do velo, junto com o arca, esse altar do incenso que estava oculto, lhes é negado o acesso também. Amém?
¿Por quê? Porque les hemos enseñado a la gente que todavía necesitan de un intermediario. Para que su oración, para que su súplica, para que sus ruegos lleguen a la presencia del Señor, supuestamente, profeticamente, traze o velo ao lugar santo, a la sala del trono, es necesario una intermediación. Y esa intermediación puede venir a través de un ser humano, de un hombre, del apóstolo, del profeta, del coach, como é moda hoje em dia, verdade? É o coach, que andam predicando nas igrejas filosofias humanas, coisas raras, verdade? Glória a Deus, irmãos. Então, se a pessoa lhes é ensinado com o evangelho por la mitad, contaminado, lleno de levadura, que o acesso todavia não ha sido aberto e que esse incensário não é possível utilizá-lo para entrar à presença. Tem que ser através de um homem, tem que ser através de um pastor. E nós vemos muitas igrejas e muitos líderes dominando, exercendo uma autoridade extrema sobre as pessoas. Um controle e um domínio sobre as vidas. Predicam um evangelho de maneira que a gente se quede aí subserviente a eles, como servos de eles e não de Cristo. E a gente é levada por a igreja, passa por o primeiro velo, passa por alguns regulamentos, algumas experiências poucas com Deus aí nesse lugar, pero les ensinam a eles que o apóstolo é que tem a última palavra, que o pastor é que tem a última decisão. A gente, por exemplo, quer fazer um viagem, tem que pedir permissão ao pastor. A gente quer fazer algo, ai pastor, me ajuda, o que eu posso fazer? Me está entendendo? Muitos líderes preparam, ensinam a igreja no sentido que o pastor é o supremo da igreja, que o apóstolo, o profeta é o supremo. Nada fazem sem antes consultar ao Senhor. É o Senhor não é o Senhor do céu. Amém? Então, se como hemos visto domingo passado, a gente anda aí buscando seus líderes como se consultava um oráculo, um horóscopo, gospel, verdade? Com predições para o futuro, verdade? Como falamos no domingo passado. E há um exercício de uma autoridade extrema, um controle sobre a gente, como se os líderes fossem proprietários das ovelhas, como se eles foram os que foram clavados na cruz do Calvário para libertar. Pero não, disse o apóstolo Paulo, que ele era predicador, que ele era apóstolo, que era maestro, para mostrar o caminho à gente. Esse é o papel da igreja, esse é o papel dos 5 ministérios de Cristo. Todos têm a função de perfeccionar a los santos, de preparar para o ministério, como hemos visto no passado domingo aqui. Amém? Esse é o papel do líder que me está escutando nesta manhã. O que estás fazendo com o rebanho do Senhor, o Senhor vai cobrar de você. Sim, vai cobrar, irmãos, vai cobrar. O Senhor te vai confrontar em um momento, por a falsa doutrina que andas predicando, por as mentiras que andas falando desde o púlpito da igreja, por esse espírito de domínio, de autoridade, de controle sobre as ovelhas que não são tuas, que são do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não te enojes. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque o Senhor vem exortando nesse tempo. Amém? Então, se ele incensário para essa pessoa não é suficiente para que suas súplicas, seus ruegos e suas petições cheguem adiante de Deus. Tem que alguém lo haga por ele. Amém? E outra forma de levar essa pessoa a entender que há uma dificuldade, que há um limite para ela, é decir, estabelecer que também, através de outras práticas llenas de misticismo, é que se pode conseguir o favor de Deus. Já seja através do homem, que o pastor diga, que o pastor haga, que o apóstolo te dê permisso, que ele é que tem o governo de tua vida, que ele decide com quem você vai casar. Amém? Eu he visto isso, irmão. Eu sou um homem solteiro e he visto isso. Vamos preparar, porque fulano já está passando de tempo, e já é líder, já é pastor, tem que casar, e vamos preparar, aquele é muito não sei o que. Desde quando, irmãos, Deus necessita de Santo Antônio casamenteiro? Alô?
Amém? Então, se esta ideia, verdade, de a gente creer-se que é dueña de las ovejas, que é proprietária e exerce esse domínio, então também se utiliza de certas práticas llenas de misticismo para que a gente alcance o favor de Deus. Se tu haces isso, mas aquele, Deus te vai bendecir, Deus te vai prosperar. E aí entram os pactos financeiros, aí entram os objetos ungidos, aí entram as campanhas de isso, campanha de aquilo. Você me está entendendo, irmãos? É decir, quando seria mais fácil utilizar o evangelho genuíno e verdadeiro, revelado por Deus, e dizer, veja, aqui tu encontras a Cristo e todo o que vem a partir dele. Evangelho puro, sem mescla, sem mentiras, não desidratado nem diluído, irmãos, sem levadura, sem coisas como que necessárias para que a gente conozca a Deus. Não, o que necessitamos para conhecer a Deus está aqui. Não há nada fora daqui que te pueda revelar a Deus, a Cristo e todo o seu propósito. Não há, irmãos, não há. Não é nenhum livro de ciência, não é nenhum livro de um escritor X, não é na psicologia, na filosofia. É aqui, é na palavra do Senhor. É no momento que tu te ocupa tu tempo para estudar, para escudrinhar, ou já sei que tenhas muito conhecimento bíblico, ou já sei que não dominas tanto a teologia, pero sabes algo e entendes a mensagem, e o Senhor te usa sempre quando tu abres a verdade à gente. Nós outros somos chamados para revelar a verdade, para comunicar a verdade, comunicar as buenas novas de salvação, irmãos. Não podemos poner um velo delante da gente e dizer, para que tu seas bendecido, tienes que fazer isso. Para que tenhas tal coisa, tienes que fazer certos rituais. Estamos fazendo como os sacerdotes do passado. Se não faziam certos rituais, como que a coisa não funcionava. E é o que estamos fazendo com o povo de Deus, porém um velo sobre eles. Quando o velo de seu pecado já foi quitado, nós outros podemos ter um velo de religiosidade sobre eles. E o velo de religiosidade les disse que não está completa o trabalho de Cristo, que não está completa a obra redentora. Estamos limitando, estamos quitando o valor e profundidade e realidade do que Cristo disse na cruz e dizendo solamente com esse, mas aquele. O velo do pecado foi roto, o Senhor o entregou por mim e por você. Pero a igreja, com essas doutrinas raras e falsas que predicam, que ensinam alguns dos falsos maestros que estão por aí, falsos profetas e apóstolos que estão por aí, e você os conhece muito bem. Estes vêm e põem outro velo sobre a gente. E impide a gente de conhecer a verdadeira graça e glória e salvação de Cristo Jesus, conquistada em la cruz do Calvário. Glória a Deus, irmãos. Sabe, irmãos, que o terceiro templo, chamado o templo de Herodes, o povo de Israel teve 3 templos, amém? E se supõe que se vão construir um 4º templo aí na tribulação, por permisso do anticristo, já é outra coisa. E o primeiro templo foi construído por Salomão, já nós outros sabemos, verdade? Esse templo foi destruído por Nabucodonosor em la invasão, destruiu a cidade, que quebrantou, destruiu os muros, e o templo foi destruído, os utensílios foram levados para a Babilônia, com alguns prisioneiros, 70 anos de cativeiro, já nós outros sabemos essa história. Aí ao final de los 70 anos, e quando vamos a Daniel capítulo 9 outra vez, a primeira semana, os primeiros 49 anos, verdade? Se cumpre, verdade? Los 70 anos, e o povo começa a regressar a Jerusalém outra vez, e vem Zorobabel com o primeiro grupo, e aí começam a reconstrução. Já nós outros hemos estudado isso em Esdras e Neemias e todo o demais. Então se levantado o segundo templo, depois de lá, do cautiverio de Babilônia, o segundo templo. Esse templo se estende e vai e permanece onde está, pero já quando chega o tempo de Herodes, esse templo estava totalmente destruído, estava praticamente em ruínas,
pelo mau uso que deram ao templo. Amém? Glória a Deus. Então, o que sucede? Herodes manda botar esse templo, o destrui por completo e levanta um terceiro templo. E esse templo levantado por Herodes é maior em extensão, mais grande, digamos assim, em espanhol, né? Maior em português, amém? Esse é maior, as dimensões desse templo. E esse templo havia algumas coisas que chamam atenção, características que chamam atenção. Esse templo levantado por Herodes, é o terceiro templo, não tinha el arca, não tem o altar do incenso, não tem a vara de Arão, não tem as tábuas do pacto, não tem alguns utensílios que estavam no primeiro templo e no segundo templo, porque com a invasão de Nabucodonosor, algumas coisas se perderam, o arca até hoje não é encontrado, verdade que sim? Muito bem, pero tinha algo que chamava atenção nesse templo, e era que havia uma área reservada a los gentiles. Los dois primeiros templos, isso não era possível, não existia, solamente sacerdotes e sumos sacerdotes. Não havia essa de que um impio, um gentil, pudesse ter acesso ao santuário. Não, era vedada a eles. Amém? Pero nesse templo, levantado por Herodes, é o terceiro templo, e Jesus viu esse templo, conviveu contemporaneamente aí, diz que havia uma área reservada a los gentiles. Evidentemente que era algo profético. Não creio que Herodes tivesse essa revelação que a partir de Cristo, verdade que sim, o caminho seria aberto para os gentiles, amém? Entrar ao templo e ter relação com Deus. Pero isso chama atenção, essa coisa que era algo muito profético, uma área reservada. Pero quero dizer uma coisa nesta manhã, irmãos. O primeiro templo foi destruído. Havia um velo que separava, impossibilitado de alguém entrar. O segundo templo também foi destruído, que foi levantado por Zorobabel e todos os demais. E o terceiro templo, disse Jesus, que nenhuma não quedaria de pé, pedra por pedra, todo ia a cair, todo seria destruído. E disse na Bíblia que o imperador Tito de Roma, 70 anos depois de Cristo, entrou, invadiu Jerusalém, a cidade, e destruiu esse templo se vino abaixo também. Hoje queda alguns muros por aí. Amém? Então, se é dizer, irmãos, aqui há uma prova clara, e no sentido profético, há uma prova clara que já nós outros não somos chamados para estar apenas em nos átrios. Não somos chamados para estar em nos átrios, mas temos livre acesso ao lugar santíssimo e à mesma sala do trono de nosso Deus. Aleluia! Você me está entendendo, irmãos? Se vamos analisar assim, todos os demais tempos se vieram abaixo, verdade que sim? Já não há mais velo, já não há mais lugar santíssimo como para entrar com sangue de animais e becerros. Não, Cristo, o templo vivente de Deus, também, verdade que sim, foi destruído a partir de sua crucifixão, e o que era velo de separação também deixou de existir. Amém? E agora temos libertad para entrar ao lugar santíssimo. Pero que sucede nos tempos de hoje, nos dias de hoje, irmãos? Que sucede que nós outros, que a vezes observamos na igreja e vemos a falsa doutrina, o falso profetismo, a manifestação massiva e multiplicada de falsos maestros na igreja, ensinando coisas mirabolantes, fábulas e mentiras. Essa gente como que volve a poner o velo outra vez. E como disse anteriormente, permite que a gente passe o primeiro velo e tenha algumas experiências, pela experiência real e verdadeira que pode cambiar, que pode transformar essa vida, que é entrar ao lugar dos santos, ao lugar santíssimo, que é ter acesso à sala do trono. Esta possibilidade les é velada. Porque a gente põe um evangelho que não revela Cristo. Um evangelho
que não habla de la gracia, um evangelho que não habla del perdão, um evangelho que não habla de la restauração, um evangelho que não habla de santidade, um evangelho que não habla de renúncia, habla-se de um evangelho de facilidades, habla-se de um evangelho de prosperidade, habla-se de um evangelho de milagros, habla-se de um evangelho que todo podemos fazê-lo porque o Senhor nos ama. Então, se queremos fazê-lo, estamos fazendo? Estão fazendo que é posto o velo outra vez. E uma vez mais podemos dizer que o velo está posto. E muitos que deveriam conhecer ao Senhor, que han logrado passar por o primeiro velo, se dão conta que há um outro velo por aí, em meio ao caminho, que lhes impede ter acesso à glória, à presença de Deus. Sabe, irmãos, capítulo 13 de Ezequiel, eu quero ler isso, porque é tremendo. Capítulo 13 de Ezequiel. E vamos acercando-nos já ao final da mensagem. Mas eu quero ler isso. Capítulo 13 de Ezequiel. Habla o Senhor de la condenação de los falsos profetas. Amém? Falsos profetas, falsos maestros, falsos comunicadores de mensagem que também é falso. Amém? Glória a Deus. Que Jesus claramente disse que iam aparecer no final dos tempos os falsos maestros. Amém? E eles estão por aí, creia-me, sim, lo estão. Amém? Então se disse em Ezequiel 13, vamos ao versículo 1. Vino a mim palavra de Jeová dizendo: Hijo del hombre, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e di a los que profetizam em seu próprio coração: oíd palavra de Jeová. Amém? Disse: assim ha dicho Jeová ao Senhor: ai de los profetas insensatos, que andam em pós de seu próprio espírito e nada han visto. Versículo, vamos brincando aqui. Versículo 5. Não haveis subido a la... Não, versículo 5 não, vamos... versículo 6. Vieram vanidade, disse, e adivinação mentirosa, dizem, ha dicho Jeová, e Jeová não lhes enviou, contudo esperam que ele confirme a palavra dele. É o que mais se vê nesses dias de hoje, irmãos. A gente declarando, profetizando coisas mirabolantes, coisas estonteantes, que não têm respaldo em la palavra, verdade? E a gente, como disse um dia de esses, abrem suas bilheteiras e echam plata aos pés desses falsos maestros e apóstolos e profetas que andam por aí, hablando mentiras, dizendo que Deus ha dito e Deus não lhes dijo nada. E disse aqui o Senhor, e querem que Deus confirme o que eles han dito, supostamente por la boca de Deus. Esperam que ele confirme a palavra deles. Não haveis visto visão vana? E não haveis dito adivinação mentirosa? Pois que dissis, dijo Jeová, não havendo eu hablado? O apóstolo Paulo, irmão, disse que nós devemos entender sobre a palavra profética. E há como que o apóstolo Paulo habla muito claro da questão da palavra profética, e habla que a palavra vem para edificar, para exortar e para consolar. Se não tem esses três pilares, verdade que se edificação, exortação e consolação, não lo creia, irmão. Quando a gente vem profetizando coisas que não tem nada a ver, que te dizem coisas para que tu te alegres, ou para mostrar-se espirituais, verdade? Para mostrar que tem unção, que tem poder e revelação e intimidade com Deus, e profetizam coisas que não têm absolutamente nada a ver com a vontade de Deus. Amém? 1 João capítulo 4, 12 e 3, diz que devemos examinar e pesar as profecias. Deuteronômio 18 disse que a profecia será verdadeira se cumpre, pero se não se cumpre, não é de Deus. Então, se há uma palavra profética sendo predicada nos dias de hoje, irmãos, que não tem relação com a palavra, com a vontade e com o propósito de Deus para as vidas.
esta palavra, este mensagem mentiroso que muita gente anda predicando por aí em muitas igrejas, han posto um velo de separação entre o povo de Deus e Deus. Como les he dicho, a gente passa do primeiro velo, pero não tem acesso ao segundo velo, que em realidade já nem existe. Amém? Pero los falsos vuelven a poner o velo outra vez e dizem a la gente: para ter relação com Deus, para prosperar em Deus, para crescer em Deus, tienes que fazer isso, isso e mais aquilo, tienes que seguir-nos, tienes que obedecer-nos. O que lhe parece, irmãos? Crê você que Deus está contente com tudo isso? Crê você, irmãos? É o mesmo capítulo, não vamos ler todo, você pode ler depois, verdade? Versículo... Veja o versículo 16. Los profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e vem para ele a visão de paz, não havendo paz, disse: Jeová é o Senhor. Amém? Havia destruição que estava preparada para vir sobre o povo como juízo de Deus. Pero a gente dizia: não, tranquilo, tenha paz. Como no caso de Jeremias, dizia a gente: não, tenha paz, não creem que disse Jeremias, né? E se levantavam profetas e falsos para dizer que Jeremias que estava equivocado, que não ia passar nada. E Nabucodonosor foi a tocar a porta de eles. E todo o que sucedeu, já nós outros sabemos. Então a gente anda por aí, falando coisas que te agradam, e a gente, por não ter madurez e conhecimento bíblico, não ter a disposição de estudar, de escudrinhar, de conhecer a Deus em sua essência, a gente passa a crer em todo o que dizem. E porque há gente que lhe gusta crer e buscando mensagens que lhe agradem ao coração, há também aqueles que se aproveitam para exercer domínio, controle e autoridade sobre essas vidas com mentiras e falsas doutrinas. Amém, igreja? Diz no tempo de Ezequiel, diz aqui o versículo 18, que não eram apenas homens que eram falsos profetas. O versículo 17 diz assim: e tu, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizam de seu próprio coração e profetiza contra elas. Haviam mulheres também. Não era somente homens que eram falsos profetas aí naquele entonces. Haviam mulheres que profetizavam segundo sua conveniência a la gente. E disse o Senhor: profetiza contra elas e di: assim ha dicho Jeová o Senhor: ai de aquelas que cosem vendas mágicas para todas as manos e hacen velos mágicos para a cabeça de toda a edad, para caçar as almas, a vez de caçar as almas de mi pueblo, para manter assim vuestra própria vida. Havia mulheres que profetizavam em meio do povo, irmãos. A desgraça estava por abater-se sobre o povo, pero ao igual que havia homens falsos profetas, que diziam a la gente paz quando não havia paz, haviam mulheres também. Diz que essas mulheres cosiam vendas mágicas. Diz que atavam as manos das pessoas com essas vendas, verdade? Como um simbolismo e no sentido de revelação e de domínio e poder sobre essas pessoas, de autoridade sobre essas pessoas, pero também poniam velos mágicos sobre as cabeças de la gente, como dizendo um velo de cobertura, um velo de autoridade espiritual, um velo de domínio e de domínio sobre aquela pessoa e no sentido espiritual. Diz que elas profetizavam também, e o Senhor, enojado com isso, disse: habéis de profanar-me entre mi pueblo por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando as pessoas que não devem morrer e dando vida às pessoas que não devem viver, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Hein? Que diz aqui, irmão? Diz que elas cansavam as almas. O que está dizendo o Senhor com caçar a alma? É com ter domínio das emoções
quitar o sentido de decisão, de domínio próprio das pessoas, o poder de cada um de tomar decisões, o livre-arbítrio, les era quitado por o domínio mental e psicológico das pessoas. É o que sucede hoje, irmãos. É o que sucede hoje, o falso profetismo, os falsos maestros, com suas mensagens e profecias mentirosas sobre a igreja do Senhor, han puesto velos mágicos sobre a mente, han atado braços e manos e piernas de la gente, les han quitado el alma, han caçado suas almas, las han aprisionado. Você me está entendendo, irmãos? É forte essa palavra, o que está sucedendo. É forte o que o Senhor ha venido falando à igreja, irmãos. Eu não sei hacia onde vai esses mensagens que o Senhor está dando. Sei que muita gente escuta. Amém? E outros tantos que estão conectados, pero não dão um like, não dizem nada. Pero eu sei que estão aí. O Senhor falando forte, irmãos. Sobre o falso profetismo, sobre os falsos maestros, sobre a mentira sendo predicada desde o púlpito. Deus ha capacitado homens e mulheres com ministérios, com dom, com sabedoria, com revelação, com o auxílio de seu Espírito Santo, para revelar a Cristo a la gente, para mostrar-lhes o caminho, para alumbrar-lhes o caminho a la gente, porque a palavra é luz que alumbra o caminho e revela a Cristo ao povo. Pero os falsos han puesto um velo sobre a gente, e a palavra disse nessa manhã que o velo está puesto todavia sobre as mentes e os corações. Não porque a gente não quer conhecer a verdade, senão porque lhes ha sido negada. Se lhes ha sido negado o conhecimento da verdade. Então, irmãos, andam por aí ponendo velos mágicos, atando e caçando a alma, o sentimento, as mentes. Sem contar que eles han roubado muito mais que isso também, verdade? Eles han quitado a dignidade, eles han roubado bienes. Eles han quitado riquezas e bienes que a gente tem por la ganância de alguns, por o dinheiro, por la posição, por el status, por tener e tener, lo hacen por dinheiro, profetizam por dinheiro, predicam por dinheiro, cantam por dinheiro, hacen apresentações de shows. Todo por dinheiro, irmãos, todo vendido, todo negociado, todo previamente estabelecido em um contrato. Sim, que é isso? E lo utilizam todo esto para caçar as almas, para aprisionar a la gente. Muitos vivem bajo um espírito de religiosidade e não conhecem a Cristo. Estão na igreja, pero não lo conhecem. Porque les ha sido negado o conhecimento, igreja. Porque les ha sido puesto um velo, o mesmo velo que está sobre o povo de Israel, por la dureza do coração de eles, há um velo de religiosidade, de mentira, de falsa enseñança, de falsa doutrina sobre setores da igreja que lhes impede a gente conhecer ao Senhor. Que lhes impede ter acesso ao trono de graça. Infelizmente, essa é a realidade, irmãos. Eu consigo entender, irmãos, que em alguns casos, esse tempo de coronavírus, eu creio que ha venido com um espírito de Nabucodonosor. Consigo mais ou menos ver assim. O coronavírus vindo com o espírito de Nabucodonosor. Invadiu os templos, sacaram os sacerdotes para fora, verdade que sim? Les levaram alguns utensílios sagrados, les quitaram utensílios sagrados, cerraram os templos, hicieron desaparecer el arca, que aí estava no tempo de Nabucodonosor, quando invadiu a cidade, pero se desapareceu el arca. ¿Por quê? Porque naquele entonces el arca que tinha a glória de Deus sobre ela, hermanos, e todo o simbolismo que envolvia el arca do Senhor detrás do velo, todo isso havia sido abandonado por la gente. La gente adorava em los montes, em los collados. La gente seguia deuses ajenos, sacrificavam a falsos deuses. A glória de Deus estava em meio de eles, irmãos, em meio de eles, em el templo, em meio de eles, e eles rechazavam a glória do Senhor,
a verdade que estava no Senhor revelada a eles e se iam tras outros deuses. É o que sucede hoje nas igrejas. O Senhor está aí, irmão, cada vez que vamos a reunir-nos em seu nome, Ele está, porque Ele ha prometido que estará aí. Pero muitos de nós outros vamos tras outros deuses, vamos tras nossa idolatria, detrás de nossas crenças, de nossas mentiras e falsidades que ensinamos a gente, e transformamos a igreja em um bando de gente idólatra, porque idolatram o pastor, idolatram o profeta, idolatram o coach, quem quer que seja, e não veem, não sentem, e não vislumbram a glória do Senhor, porque um velo lhes ha sido posto por delante. Então, se vem o coronavírus, espírito de Nabucodonosor, lhe cerra o templo, saca os sacerdotes para fora com toda a gente, verdade? El arca, que já não tinha muita importância para o povo de Israel naquele entonces, se desapareceu, hasta hoje não se ha vuelto a ver, verdade? Por quê? Porque não havia temor reverente enquanto a arca e a glória do Senhor que aí está. Não havia temor reverente, não havia respeito à santidade de Deus, como nos dias de hoje, irmãos. Então, se vê esse espiritinho de Nabucodonosor, através do vírus, e os tempos estão cerrados. Amém? E hemos tratado de buscar e encontrar uma vez mais a glória do Senhor em nossas casas, em nossa intimidade. Mais allá do templo, mais allá do lugar de adoração e de serviço, hemos estado aprendendo que a glória do Senhor deve estar em nós outros. Amém? Glória a Deus. Quero, irmãos, estar finalizando nesta manhã. Não sei por quanto tempo eu he estado predicando, verdade? Pero entendo que já há algum tempo. Amém? A palavra do Senhor foi muito clara nesta manhã. O velo está posto. É tempo de levar a gente a entender que o velo foi quitado, que o velo se rasgou, e que a gente deve saber, através da igreja, de los líderes, de los que ensinam, de los que predicam, de los que profetizam, de los que têm os ministérios e os dones do Senhor. A gente deve entender que sua mensagem deve ter um significado e propósito: revelar a Cristo, não escondê-lo tras o velo, porque Ele mesmo já saiu de aí, não está mais tras o velo, hasta porque não existe mais velo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã. Vamos clamar ao Senhor que Ele dê luz, abra entendimento de pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, maestros, obreiros, missioneiros, enfim, todo aquele que tenha um chamado de parte de Deus para predicar seu evangelho, que já derremos, irmãos, as mentiras, as falsas doutrinas, que já o Senhor nesse tempo nos dê discernimento claro, porque já não estamos mais em la liturgia do templo, não estamos mais em la rotina dominical do templo, estamos em nossas casas, estamos fazendo live em las casas, em alguns lugares. Alguns usam o templo apenas para ser live, pero não para ser cultos presenciais. Ou seja, como que todo cambiou de um momento a outro. Será que foi apenas por causa do vírus, irmãos? Como não podemos entender dessa maneira? Que foi apenas por causa do vírus que estamos metidos em nossa casa. Não, Deus tem um propósito também nisso. E o propósito de Deus está muito claro, muito claro. Que volvamos ao primeiro amor, que volvamos às primeiras obras, que volvamos ao mensagem verdadeiro, ao evangelho genuíno, ao evangelho puro e verdadeiro, que verdadeiramente revela a Cristo. E que produz um povo transformado, um povo verdadeiramente salvo por el Senhor. Um povo que não se contenta apenas em passar o primeiro velo, irmãos, senão que é um povo que a partir do primeiro velo tem todas as experiências com o Senhor e logo entrar à mesma presença do Senhor, à sala de seu trono. Não podemos ocultar, irmãos, o que o Senhor já ha revelado. E o que ocultamos, lo hacemos com mentiras e falsas doutrinas. Pero entendo que o Senhor ha tomado uma iniciativa tremenda nesses tempos, irmãos. Entendo que o Senhor ha tratado de ensinar à igreja. E o Senhor ha venido desnudando sua igreja
E claramente o Senhor ha dito que quando volvamos, não podemos volver da mesma maneira que quando saímos de aí. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, ó Deus, nesta manhã, bendigo tu santo nome, te dou graça por esse mensagem. Um mensagem duro, uma vez mais um mensagem forte. Um mensagem, Senhor, incluso difícil de predicar. Senhor, ó Deus. Pero te dou graça porque me has dado a possibilidade, Senhor, ó Deus, de mover-me, Senhor, nessa revelação que me has dado nesta manhã, de predicar, Senhor, ó Deus, o que o Senhor me ha dito que devia predicar. Sei que é uma mensagem dura, uma mensagem que move, que nos hace balançar, Senhor, ó Deus, pero vem com o grande propósito de transformar-nos. Há uma grande cosecha sendo preparada para a igreja do Senhor. E nós hoje temos que falar o evangelho verdadeiro e genuíno. Senhor, bendice tu povo. Bendice cada pastor que está aí conectado e escutando esse mensagem. Todos aqueles que em algum momento se vão conectar, já seja através do Face, através do YouTube, enfim, donde quer que chegue esse mensagem, amado Deus, que essa palavra pode incomodar, pode mover os cimientos de cada ministério, os fundamentos de cada ministério, Senhor, de cada um que recebeu um chamado tuyo, para que Cristo verdadeiramente seja revelado e que verdadeiramente esse velo seja quitado definitivamente e que o povo tenha livre acesso ao trono da graça, que a gente já deixe de andar vivendo o evangelho por la mitad, uma relação com Deus por la mitad, Senhor, ó Deus de la glória, senão que te conozcam como tu és, em nome de Jesus. Diz tu palavra, amado Deus, que nós outros vemos hoje a cara descoberta. Não há mais velo, não há mais separação. Tu glória ha sido revelada, tu plano ha sido revelado. E nós outros, como predicadores, Senhor, de tu palavra, devemos mostrar a la gente esta realidade, que o caminho está aberto e eles terão a luz da palavra para alumbrar-lhes o caminho, sempre e quando essa palavra é verdadeira e genuína e revela realmente o caminho a esse encontro com Cristo. Amém? Senhor, ó Deus, graça, em nome de Jesus, bendigo tu pueblo, bendigo tu igreja, em nome de Jesus. Amado hermano, se puedes, comparte esse vídeo, amém? Comparte esse vídeo, para que a gente pueda